episódio do Pod Mais Mulher, podcast da empreendedora de sucesso. E como eu sempre falo, né? Essa mesa aqui é de milhões e hoje mais uma empresária de milhões com energia, porque eu falo que uma boa energia, energia alta, frequências altas faz o quê? Puxa os milhões. Então, a empresária de milhões hoje é a Carla Alves. Ela é a rainha do bronze do Brasil, simplesmente adoro ela. Seja bem-vinda, Carla. Obrigada, Lari. Gente, é um prazer estar aqui hoje, né? Ser convidada por você, queridinha, arrasando aí no mercado, né? E vamos que vamos, né? Vamos. Vai contar tudo, Carla? Vou contar tudo. Com censura ou sem censura? Com tudo. Isso aí. A gente traz um pouquinho as empreendedoras para contar desde o início ali, porque a gente vê muitas hoje as pessoas se comparando. Então, a pessoa que, eu quero ser uma personal bronzer, assim que fala, Uhum. né? É. Mas aí já quer ser a Carla Alves. Respeita a história da Carla. Você precisa começar. E é um processo. Então, explica um pouquinho para a galera quem é a Carla hoje, o que é que ela faz, para depois a gente ir lá eh, no seu início, né? No início que você começou a empreender, a trabalhar. Ó, a Carla hoje é uma mulher muito determinada. Então, ela aprendeu com todos os tropeços, todas as tapas, né? A ser mais firme. A quando ela quer dar o não, ela vai falar não. Quando ela quer sim, é sim. Então ela aprendeu esse "a", né. Mas muita gente fala assim: "Carla, você ficou tão empoderada, tão assim, nossa e tal", mas foi o mundo e as pessoas também ao meu redor que me ensinou a ter esse ar mais firme, Uhum, né. sim. E hoje a Carla atua em qual ramo? Conta um pouquinho o que é que você faz hoje, né? Em relação a produtos, o serviço que você atua também. É. Hoje, né, eu tenho o bronzeamento, que foi assim que eu fiquei conhecida, como bronzeamento natural. "Ah, eu quero lá na Carla", "Quem é Carla, né? Carla, mulher, aquela lá do Instagram", na época era Facebook, né, "Lá do Facebook e tal, vamos lá olhar", enfim. Então, a Carla hoje, ela é uma empreendedora, né, ela tem o cosmético próprio, né, da marca dela. Uhum. Então hoje, agora, né, daqui uns dias, vamos dizer assim, Aham. vai sair um novo lançamento. Então, hoje eu tenho um cosmético para bronzeamento e cosmético para você, cliente que tá aí, ó, em casa. "Ah, eu queria ficar tão bronzeado", então venha cá. Vem que eu te É, ajudo, vem né? aqui eu te ajudo. Então, hoje eu tenho o bronzeamento e tenho os produtos para bronze, né? Hoje a gente há nessa área. Daqui uns dias eu lancei já o Lambidamente, um produto para cabelo, que assim, eu sofri muito. Lari, meu cabelo caiu inteiro. Fui para um canto, eu era com cabelo bem blonde, eu tinha um cabelo bem loiro, quando eu cheguei aqui, bem loiro mesmo, bem leona. Uhum. E eu não conhecia esse ar de progressiva, como aqui já tinha e tal, botox, essas coisas. E a mulher disse: "Nossa, o cabelo é tão cheio, vamos fazer algo para amenizar?". Ai. Eita, eu fiz, até hoje eu sofro, então isso já tem uns 9 anos. Uhum. 9 não, 10 anos, né, porque eu fiz uma cirurgia. E eu fiquei sem esse lado do cabelo, então foi Ai, lavando socorro. e foi caindo, né, então eu sei a dificuldade que a gente tem para ser loira. Uhum. E hoje eu fiz uma formulação mais tratamentos e menos agressão para cabelos loiros. É para todo tipo, mas principalmente voltado para o meu cabelo, para o seu cabelo, que tipo assim, eu sofri aquilo e eu não queria que outras pessoas sofressem mais. E eu Uhum. vejo muita pessoa aparece lá no bronze: "Ai, fui num salão e fiquei assim", então a minha história em outras pessoas, e eu não queria mais que isso acontecesse com outras pessoas. Ai, muito bom. E daí as histórias de sucesso é quando a gente acontece com a nossa cicatriz, a gente cura e ajuda as outras pessoas a curarem delas também, né? É. E Carla, como é que você iniciou, por exemplo? Você era criança, adolescente, como é que foi o seu primeiro emprego? Conta essa historinha, porque tudo para quando vai subindo tem uma escada e tem gente que já quer pegar o avião e decolar, né? Vamos lá, vou me apresentar para Sim. vocês. Meu nome é Zulmira Carla Alves, sou do Rio Grande do Norte, sou da cidade de Natal. Tenho 4 filhos, sou casada, então meu esposo, quando chegou um tempo, ele tinha familiar em Brasília, Uhum. e ele queria muito mudar a vida, porque lá no Nordeste não é que o pessoal fala: "Ai, é muito sofrido, muita seca", não. Calma, mas falta muito emprego. Então, Uhum. assim, quando tem um emprego, Lari, lá, realmente é tipo assim, muito sofrido, porque você trabalha muito e ganha pouco. Não é como hoje nós vimos algumas empresas que faz, tipo assim,
A Lari fez curso para isso, para aquilo, eu vou subir ela de cargo. Não, tem pessoas que querem deixar só você ali, naquele cantinho, porque você não pode crescer, só ela. Então, Uhum. lá em Natal é sempre assim. Ou você tem, ou você não tem. E assim, sempre eu gostei do lado da beleza. Então, eu fui mãe muito nova. Eu fui mãe com 15 anos. Uhum. Hoje eu tenho minha filha de 21 anos, que você conhece, Linda. né? Thalita, porque eu também tenho uma Thalita, Thalita. Aí eu falei, não a vou minha, esquecer nunca o seu nome. exatamente, minha Thalita Gabriela. Então, foi minha primeira filha, meu primeiro amor, né? Eu fui Aham. mãe muito nova. Então, assim, eu tinha que estudar. Então, assim, sou criada pela minha avó. Minha mãe é uma empregada doméstica que veio do interior para melhorar, para tentar estudar, enfim, Uhum. conheceu meu pai, né, aquele charlatão, e caiu no golpe daquele cara que era bem-sucedido, já tinha um carrinho, porque a minha avó, que é a minha mãe que me criou, sou registrada o nome da minha avó, né? Uhum. Então, no registro, ela, em vez de ser minha avó, ela é minha mãe. E meu pai é meu irmão. Ih, caramba. Ó, Olha começou o só. rolo. Caso de família. Carro. É. E meu pai, no registro, é meu irmão. Sim. Só que ele sabe que eu sou filha, enfim. Aham. E a minha mãe não tinha muitas condições para me criar e ela queria abortar. Uhum. E minha avó, na época, tinha e falou: não, tenha que eu crio. Não importa, ser filha dele, né? E lá sai a Zulmira. Olha o nome, Zulmira. Aí lá saiu a Zulmira e ela pegou. Então eu nunca mamei. Uhum. Nasci num dia, minha avó me pegou no outro e fui embora para casa da minha avó. Minha mãe, muito novinha, também com 16 anos, Uhum. ficou grávida, enfim. Então, ela foi tomar o rumo da vida dela, foi estudar e tal, e foi embora para São Paulo e me deixou com a minha avó. Então, sou criada e registrada no nome da minha avó. E meu pai sempre ali. Meu pai teve outra família, outros filhos, né? Portanto, que ele tem poucos filhos, ele só tem 10 do lado dele. Nossa. Olha aí, ó, você aí, eu falando da tua vida. Tema de podcast. Tema de podcast, viu, querido? Enfim, então ele tinha essa relação, foi casado e tal, e teve essa outra família. E eu sempre com a minha avó. E quando eu tive 7 anos de idade, do nada, eu comecei a dar convulsão. Do nada, fui dando convulsões e tal, e minha mãe sempre sofrendo. Uhum. E a minha mãe legítima apareceu. Então, a minha avó, né, pediu para ela, tipo, ajudar, para cuidar de mim, e ela falou que não tinha tempo. E minha avó sempre falava isso, eu escutava desde pequena, mas falava com outros nomes, né, aquela não quis criar filha, quando precisou, não ajudou a filha, enfim. Então eu sofri muito desde lá, desde que eu nasci, porque a minha própria mãe me rejeitou, não Uhum. me quis. Minha avó me criou com 7 anos, convulsões, e assim, de onde não dava nada nos exames, nunca deu nada. E assim fui, com 15 anos já grávida, por quê? Porque hoje os pais mudaram também. Antigamente as pessoas não falavam sobre camisinha, sobre É. anticoncepcional, sobre doenças, sobre o que pode, o que não pode, era uma coisa muito fechada, né? Uhum. Antigamente também não é tão aberto como é hoje. Hoje toda criança tem um celular. Então, se ela perguntar, ela vai saber o que é sexo. Ela vai saber o que é isso, vai saber o que é aquilo, e a Uhum. gente não tinha isso. Então, ela fechava muito. Então, quando eu conheci o mundo, quando abriu a primeira porta que eu saí, já conheci de uma forma diferente. E aí, com 15 anos, né, eu engravidei da minha filha e fui ser mãe. Então, a minha avó sempre, ela não me julgou e nem também me maltratou. Ela foi cuidar de mim. Portanto, que ela fez novamente o papel dela. Ela foi lá e pegou a minha filha, né, para criar junto comigo. Uhum. E tive a minha filha, passei muito mal porque eu era muito nova, enfim, mas passei por muita coisa nessa gravidez, né? O pai dela, nunca fui casada com ele, na época que eu engravidei, ele é bem mais velho do que eu, então deu aquele problema todo, porque já queria que casar e eu nunca quis casar. Uhum. Lara, eu nunca casei. Eu nunca quis casar. Eu acho que eu fiquei tão assim, de lá para cá, vendo Sim. isso, que eu nunca quis casar. E lá vai fumaça. Quando passa um tempo, Carla grávida de novo. Arrumou um namorado, então Carla não podia namorar e nem poderia ter. Quer saber? Aí Já já olhava para estreou. o homem, já ficava grávida. Olha só, né? E lá vem meu filho Eduardo, que é o que Hã. fez 18 anos agora. E lá vem o Eduardo. O pai dele, um homem cruel, um homem que não si mesmo se amava,
E, assim, quando eu conheci ele, outro homem, né? E, assim, eu fiquei sabendo, na época, por bocas, a mãe dele não gostava de mim, enfim, porque ele tinha um relacionamento, já tinha deixado, e queria viver outro, que era eu, enfim. E eu engravidei do Eduardo. E falavam que ele batia em mulher. Eu falava, no dia que ele me bater, eu deixo ele. Foi Uhum. dito e feito. Quando meu filho tinha 4 meses, eu levei uma surra grande, né, dele, que ele quebrou meus dentes, enfim. Foi um away. No mesmo dia, eu deixei ele. Até hoje, Larissa. Então, assim, por ciúme, porque eu era muito novinha, muito bonitinha. Então, se tivesse você e seu esposo, e eu conversando aqui, tava certo. Mas se não, com ele, Uhum. você tava, poderia estar. Mas se ele chegasse, tivesse você, seu esposo, sua filha, e eu aqui conversando, o homem já se transformava, porque parecia que nenhum homem poderia olhar para mim, eu não poderia sair lá de fora. Eu Uhum. tinha que ver aquele cárcere privado, e aquilo não era meu, porque eu nunca fui, eu É falo muito até hoje, liberdade, né? eu Você é muito. nunca, eu falo que eu não nasci para ser presa, eu não nasci para ter dono, eu não nasci para aquilo, eu não nasci. Então eu nasci para o mundo, eu nasci para ser liberta, para falar, para empoderar, para crescimento, para tudo. Eu nasci para isso. E, Mas eu não enxergava isso. sim, mas nesse momento, pelo menos você já teve essa decisão, né? Porque relatos ontem, do lado da escola do meu filho, outra mulher morreu de Eu vi. feminicídio e muito triste isso tudo. Então, muitos órfãos também dessas histórias. E assim, tem o agressor, mas é muito porque a mulher fica acuada, com medo, e às vezes falta essa força interior que você teve, né? Exatamente. Então, já o primeiro recado é isso: você está sofrendo algum tipo de abuso, e a violência doméstica não é só você apanhar e quebrar os dentes, mas é física, patrimonial, Verbal. verbal. Então, se o cara te xingou, no outro dia já pegou mais apertado no braço, mulher, sai correndo desse homem aí que chuta que é E sabe o que é macumba. que aconteceu comigo? Vou deixar aqui esse recado para vocês. Isso aconteceu comigo, eu nova, sem estrutura, não tinha terminado os estudos, então qual era o meu ar ali? Ficar com aquele homem porque eu não tinha estudo, porque eu não tinha terminado, eu tinha que ficar e sofrer aquilo? Não. Eu corri, saí, a gente sempre tem aquele ar de o que é que vai acontecer comigo depois, mas eu não tive medo do depois, né? Eu fui para a delegacia, prestei a queixa, fiz todos os conformes, deixei ele em paz, porque o que é que muita coisa acontece, Larissa? As pessoas não deixam o homem em paz. Se o cara já judiou com você, já te maltratou, verbal e tal, esses dias apareceu um paquera da minha filha, e a primeira coisa, quando ele chegou, eu já senti algo diferente. Eu falei a ele assim: olha, no dia que tu pegar na minha filha, já deu errado. E eu falei na frente dela: sentiu a mão, apertou, deixa. Tá namorando, o cara desligou o telefone na tua cara, é muito grosseiro, não é pra você, mulher. Não é pra você porque tu merece mais. Então, o que é que acontece? Foi isso, eu corri, mas eu corri e deixei ele em paz. Uhum. Porque tem muitas mulheres que ela provoca. Muitas mulheres provocam também os homens, no sentido de que fica lá xingando, mandando mensagem e tal. E o que é que acontece? Uma besteira. Uhum. Ou tem muitas mulheres que também deixam para lá, faz o procedimento e a polícia também não vai atrás, porque só vai quando acontece isso que aconteceu lá próximo a nós. Uhum. Então, assim, eu falava assim: Senhor, eu vou sofrer tudo isso, eu vou criar 2 filhos sem pai, eu não vou ser feliz, né? Porque eu já tinha 2 filhos e muito nova. E o preconceito, né, de que todo mundo Demais. O fala muito preconceito mal. começou na hora que eu arrumei o meu esposo, o Henrique. Uhum. A própria mãe dele tinha esse ar comigo, porque uma menina nova, 18 anos, com 2 filhos, gente. 2 filhos. Então, eu não quero isso para o meu filho. Chegar uma mulher hoje, eu tenho meus filhos, chega uma menina com 2 filhos. E aí? Como também vice-versa. Você pegar a sua Aham. filha novinha e um cara já ter 2 filhos. Então, existe da nossa parte também um ar preconceito. Sim. Mas você não passou por isso e você não aprendeu que Hum. alguém lhe acolheu, Aham. né? E esse homem que eu vivo hoje, né? Vou fazer agora 18 anos de casada, agora em maio, Ai, né? que bom. Eu tô noiva, eu Ah! tô noiva porque ele me pediu em noivado, né? Oh, Faz 2 parabéns. anos, faz 2 anos. E ver os meus 2 filhos, que é o Marcelo, né? E a Lívia, minha Lívia, que é a última, que tem 12 anos. Uhum. Então, eu conheci um homem que eu pedi a Deus e ele me deu. Um homem quem ele me aturasse. Você tem que ser realista. Um Aham. homem que me atura, um homem que é meu cúmplice, um homem que me ajuda, um homem que chora comigo, que ele sente comigo, um homem que ama meus filhos. Uhum. Então, antes de você
procurar um homem que você está necessitando de um homem, porque geralmente Porque às vezes algumas a mulher só mulheres tá se sentindo acham, sozinha, né? Não é? acha que eu preciso ter alguém, eu não posso estar só. Primeiro você tem que saber se ele ama seus filhos, se ele vai respeitar seus filhos. Hoje o mundo é muito É. traiçoeiro. Então, eu arrumei um homem que ele amava meus filhos, que ele beijava meus filhos, que era como se fosse dele, os meus Uhum. filhos. Então, quando você for procurar um homem para você, primeiro veja se ele aceita os seus filhos. Ele tem que amar primeiro os seus filhos, não você. Você é a consequência, né, que ele Uhum. arrumou. Porque a gente que já tem filho, a gente já fica com o pé para trás. É. E eu falava, Senhor, eu quero casar e ter meu. Eu não quero mais me separar. Eu não quero mais criar filho sem pai. E nós viemos embora quando. Aí eu comecei a fazer unha, né? Eu já venho do lado da beleza, de uma forma. Não consegui terminar meus estudos, Lari, não terminei meus estudos completos, né? Eu fiz até a 8ª série. Uhum. E não terminei ainda. Todo mundo fala assim, Carla, mulher, porque você não termina seus estudos? Aí eu fico pensando, gente, dá tempo? Tô sendo Mas é errada. prioridade, Sim. é uma prioridade que eu preciso. Ah, mas você faz online e tal. Então, eu dei prioridade a ter um equilíbrio na minha vida, porque o estudo ele vai estar ali, ele vai me ensinar. Uhum. Eu vou, na hora que eu quiser pagar uma escola, eu vou conseguir. Mas eu preciso ter dinheiro para poder fazer isso. Então, hoje eu estou tentando fazer uma estrutura na minha vida para poder, o amanhã, eu ficar tranquila com meus filhos, Sim. né? Eu falo que eu não vou deixar nada para ninguém. Toda vida eu falo a eles. Tipo assim, tenho 4 filhos, vou dar uma coisinha a cada, não sei o quê, só Deus sabe. Uhum. Mas o meu eu vou viver. Você vai saber já. É. Eu sofri muito nessa trajetória até chegar aqui hoje. E eu tô falando assim um pouco por cima, porque nós 2 vamos chorar juntos. Sim, mas E eu aqui já pode fico pensando, né? chorar, E a relaxa. gente já fica. Então eu arrumei esse homem incrível. Chegou uma hora que lá em Natal, por ser muito fechado, Sim. né? Ou você faz coisa errada, ou você faz certo e sofre mais. Então, o errado, ou você morre, ou você vai preso e tal. Então, uma coisa errada, em você fazer uma coisa errada, você tem que entender que lá na frente você vai Uhum. sofrer alguma coisa. Ou você vai perder um parente, ou você vai perder seu marido, ou você vai perder sua vida, enfim. Então, o errado, ele nunca vence. Então, você tem que vir para um lado do bem. Então, foi isso que eu fiz. Recuei, vim com a minha família embora, né, para poder viver. Porque eu via muitos amigos ser mortos, presos, enfim, e não era aquilo que eu queria para meus filhos. Porque eu pedi a Deus um homem para me viver e uma vida tranquila para me criar meus filhos. Porque eu já não tinha mais, eu só tinha 4. Uhum. E vim embora. Vai fazer 13 anos que eu estou em Brasília. Cheguei aqui, né? Conheci o Pedregal. Quem conhece Pedregal? Eita, Carla vendia tapioca na feira. Então, Carla chegou muito loira, muito assim, com um ar mais nobre no Pedregal, com uma prima, né, que veio junto comigo, que hoje ela mora fora do Brasil. Graças a Deus casou, tem a filhinha, a vida dela lá, que uns dias eu tô lá com ela. Uhum. Então, ela, esses dias esteve até no Brasil, a gente riu demais dessa história. E não tinha, porque no começo eu não conheço ninguém. Eu não tinha ninguém aqui. Uma filha de 3 meses, dormia na banheira. Meu menino num colchãozinho que a gente tinha arrumado, aí a gente comprou um colchão para dormir enquanto chegavam os móveis. O colchão afundou. O colchão ficou a marca do corpo. Diga aí se Então, bom, prestava. tava já, né? Diga aí se É. prestava. O colchão afundou. Que ficou nós 2, nós dormia no chão, eu e ele. Aham. Enfim, nada das coisas chegarem. E nós juntamos, vendemos tudo que tinha lá. A gente vendeu tudo e veio embora. Quando a gente tá lá, alugamos uma casinha na frente, que a prima dele deu, a Mônica deu uns dias pra gente passar lá, a gente passou uns 20 dias, alugamos a casinha da frente, já muito feliz, que eu tava no meu canto, porque nada como o seu canto, Sim. né? E nisso tudo, fui roubada pela própria família. A gente tinha um dinheiro, mandou um dinheiro, a pessoa disse comprar uma coisa, enfim, não comprou, enfim, o dinheiro sumiu, enfim, Então, a situação ficamos muito sem boa pra ser nada. roubada, né? Ficamos sem nada. Eu comi salsicha há muito tempo. Quando falo em salsicha, eu fico louca. Não é no ar que não como. Na minha casa como, eu faço cuscuz. Todo mundo vê nos meus stories que eu adoro fazer aquele molhinho de salsicha. Como, mas não é um ar de amor, não é um ar tipo normal, é um ar de dor quando eu como, Sim. entende? Porque eu sofri muito nessa fase de transição, depois de não ter nada e vim do zero. Então, eu nunca tive vergonha de voltar para trás e ver o meu erro e corrigir o meu erro. Então,
eu fiquei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Então eu saí, junto com os amigos que a gente conheceu na rua, entregando. Fui no shopping do Gama, conheci o shopping do Gama, né? E A fui love lá story. entregar o currículo dele para ele ser garçom, um cara que vendia carro, tinha outro padrão de vida, por Sim. zero, porque é zero, né? Então muita gente lhe trata ser é um garçom ou você é um serviço geral de qualquer pessoa. Tem que fazer ou algo assim, né? As pessoas têm esse ar. E aí fomos viver. Entreguei com uma semana, ele foi chamado e foi ser garçom lá no shopping do Gama. E eu, como tinha esse ar da beleza, quando foi um dia, chegou minhas compras, minhas coisas que chegou de Natal. Aham. Aí, antes desse percurso dele entrar, a gente ficou entregando os currículos. Uhum. Enquanto isso, eu vendia tapioca na feira. Não tem a Caixa Econômica do Pedregal. Sim. Passei um dia andando, conhecendo ali, que eu não conhecia com dias, eu e minha prima, e eu olhei e vi um rapaz, eu disse, moço, se eu vender tapioca aqui e limpar tudinho, será que o dono deixa? Eu estava falando com o dono e não sabia. O homem olhou para mim, olhou, você vendendo tapioca? Eu digo, sim, eu não pedi um emprego, Sim. eu fui na minha tapioca, porque todo domingo eu vendia tapioca na feira. Uhum. E meu marido morria de vergonha. Eu fazia e ele recebia o dinheiro, corria, às vezes comprava goma. Então, assim, eu pagava R$ 30 da banquinha. Olha só, R$ 30 naquela época era muito dinheiro. R$ 30 da banquinha e ainda tinha que comprar todo o material para me fazer, né? Não podia ter gás, o pessoal me ajudava, deixava eu botar o gás escondido, enfim. É bom que a galera se ajuda mesmo, né? Demais, e eu nunca esqueci. Todo Aham. mundo lá, a gente até hoje tem contato. E bem sofrido isso, então ele deixou. Então, quando eu chegava lá, eu vendia todas as tapioca em 2 horinhas. Então, eu não fiquei só trabalhando no domingo, então, até minhas coisas chegar. Então, minhas coisas chegaram, eu vendia tapioca. Então, quando chegou, eu tinha muita coisa de salão, de beleza e tal, então Uhum. eu comecei a fazer em casa. Aí ele arrumou o emprego, ele foi trabalhar e eu ficava em casa. Eu fazia tanta escovinha de 10 conto, que essa mão eu chorava toda noite. Porque como era muito É. repetitivo, para mim tanto fazia se era o cabelo do tamanho do meu, do tamanho do seu. O Era dez importante era o reais. dinheiro tá entrando, né? Entrando, pé e mão, R$ 10. Qualquer coisa era R$ 10, gente. R$ 10 por qualquer coisa. Eu fazia escova por R$ 10, pé e mão por R$ 10, enfim. Mas o dinheiro tinha que entrar. E a gente não tinha o salário, né? Porque eu tinha ficado sem nada. Uhum. Quando ele chegava, já tinha janta, já tinha isso. Eu andava todos os dias na rua, porque eu ganhava 10 e ia no mercado. Eu ganhava 10 e ia no mercado. Eu ganhava 10 e ia no mercado. Enfim, ele arrumou um emprego para mim, no shopping do Gama, de fritar pastel, Uhum. numa pastelaria, que era na época Papa Tudo. Lá vai eu fazer a entrevista. Quando cheguei lá, a mulher disse: "Você vai fritar pastel?" Com essa O povo carinha aí. olhava para mim e dizia: "Você vai fritar pastel?" E eu: "Aham". Então, assim, todas as empresas que eu entrei antes de ser bronzeadora, eu vestia camisa, porque era mesmo que ser meu. Então eu Uhum. tinha que cuidar, eu tinha que zelar, né, então eu sempre vi isso. E ela teve um problema, a mãe faleceu, então ela fechou as portas, saiu de lá com a gente tudo bonitinho. Quando eu disse assim: "Vou tirar férias", a Damores me chama, que é a da Sim. torta. Fui para lá. Quando eu cheguei lá para fazer, conheci uma moça do bronze. Como essa moça que eu conheci, comecei a ajudar ela, viramos amigas, enfim, e eu era apaixonada só porque eu sou da Cidade do Sol. E conheci essa moça, pegamos muita amizade, se ajudamos, enfim. Minha mãe adoeceu e eu tive que voltar para Natal. Então eu fiquei estudando para ela, só que ela sempre teve medo da vida, porque não era algo preparado para ela. Hoje eu entendo dessa forma. Uhum. Eu tinha que conhecer o bronze, eu tinha que conhecer, então, da forma de outra pessoa. Eu estudei para ela, produtos para ela, tudo para ela, mas não era para ela. Hoje eu E vejo esse aí, ar. o aprendizado que fica. E se você tivesse estudado igual as outras pessoas estudam hoje, digamos, para o meu patrão, digamos assim, né? Vai de qualquer jeito só para falar que eu tô fazendo. Você fez como se fosse para você, porque Isso. realmente ficou para você, né? Todas as empresas que eu passei na época, né, antes de ter o meu, de sair Uhum. disso tudo, passei pela Papatudo e a Damores. Então, na Damores eu já fazia o bronzezinho ali escondidinho. Mas eu não podia deixar, porque todo o pessoal faz assim. Eu não posso, eu tenho que ter o certo, que é a carteira assinada. Uhum. Mas nem sempre a carteira assinada é a tua felicidade, mulher. A tua felicidade às vezes está em casa, no quintal da tua casa.
numa sala, numa Cuidando dos seus cozinha, filhos, né? cuidando dos teus filhos, pagando uma pessoa para olhar teus filhos, É. tendo o horário de almoço, o horário lá que você pagou para a pessoa fazer, e você multiplicando, levando para sua casa um pão diferenciado, porque se você tivesse só com o salário mínimo, você poderia ficar só com pão francês. E hoje você consegue, com ser, né, dona do seu negócio, levando o queijo, o presunto, alguém para fazer um misto e tal, lhe ajudando, porque a gente só cresce quando a gente entende que precisamos colocar outra pessoa atrás, outra pessoa atrás, outra pessoa Mas as atrás. mulheres têm muita dificuldade de delegar, né? Não é só porque falta dinheiro, porque eu gosto muito de pensar que não é sobre eu tenho que ter dinheiro para contratar alguém. Eu contrato em um mês, essa pessoa vai pagar o salário dela e ainda vai sobrar dinheiro para que você consiga fazer outras coisas, né? Mas Exatamente. mulher, geralmente, ela é. Eu tenho Fechada. que dar conta de tudo porque eu sou mulher. E eu falo, calma, gente, você não precisa dar conta de tudo, né? Vai pedindo ajuda, tem gente também precisando da sua ajuda, tanto financeiramente, como até para sair de casa para trabalhar. E É, vamos o que eu delegando. muito falo, sabe? Existe o orgulho. Uhum, Então, assim, tem pessoas, tanto homens ou mulheres, enquanto ela não descobrir isso nela, o que é o orgulho, muita gente acha que orgulho é só sair sorrindo, é esnobar, é isso, não. O orgulho é o que tu sente aí dentro de tu, quando você não perdoa, quando você não pede desculpa. É muito mais do que uhum. só fulano é orgulhosa, não, é muito mais. Então, assim, eu descobri que isso não era para mim. Esse orgulho de não pedir desculpa, de não pedir um emprego, de não, sabe, de não pedir ajuda. Me ajuda, eu estou precisando. Então, eu trouxe isso para mim e eu sempre falo até hoje, se eu errar e eu sentir que eu peço desculpa, eu vou lá, sabe? E eu sei esse mas tem pessoas que não reconhecem o seu próprio erro. Então, enquanto a pessoa não reconhece o seu erro, ela continua lá atrás. E para mim hoje estar no mercado, né, pela paixão, pelo ar da beleza, já vem lá de trás, porque eu trabalhava com outra coisa. Então, através dessa moça que eu conheci, né, eu fui crescendo aquele ar e sentindo aquilo dentro de mim, que eu vi que era diferente. Quando eu voltei, fui entregar ela tudo que eu estudei, a gente conversava, ela nunca quis, e Deus mandou para mim. Então, quando eu voltei, meu marido estava na pior situação possível, muito apertado, muita dívida, enfim. Eu aluguei uma casa, Larissa, que eu paguei o aluguel em 2 vezes. Eu cheguei nessa casa, essa casa era R$ 900, de esquina, dava para mim trabalhar, né, dava para mim trabalhar e também meus filhos morar bem, morar num local bacana que era por trás da UPA, do 24 horas, Uhum. numa casa. E tinha o terreno que eu podia trabalhar, então eu poderia ir lá trabalhar, que eu trabalhava já em outro emprego, né, eu tinha outro emprego, que era o fixo, que eu tinha que ter o certo, Sim. eu tinha que ter o certo, e fui lá para o outro. Então, quando eu cheguei lá, falei com ela, com toda sinceridade, assim, que os meus cartões só saía na terça e tal, e era assim, ó, eu dou essa terça que vai chegar e a outra terça eu pago o resto. Isso era na segunda, mais ou menos, na sexta. Quando foi na quarta-feira da outra semana, ela me chamou para me entregar a chave, sem eu ter dado nada. E passei 6 anos nessa casa, trabalhando, fazendo bronze, deixei todo o emprego, deixei tudo e fui realmente trabalhar com aquilo. E quando eu vejo hoje essa casa é minha, né. Uau. Ela teve uma parte que ela passou uma dificuldade, me pediu a casa para venda, né, para poder ela vender a casa. Primeiro ela ofereceu a mim, fez tudo direitinho, só que eu não tinha dinheiro para comprar uma casa daquela, de esquina, uma casa muito grande, então casa de esquina é bem, né, e não poderia mais financiar. E eu digo: "E agora? Tenho que entregar". Então no dia que eu fui entregar, me mudei, arrumei outro local para colocar o bronze, eu chorava todos os dias, porque eu não queria descer lá para baixo para Pedregal, eu queria Uhum. subir. Eu Sim. queria subir, eu queria que alguém me visse. Uhum. E onde eu estava eu já era vista, porque todos os ônibus passavam, enfim, a gente fica com aquele É onde está hoje? É, É. agora eu tô na outra avenida, né, Aham. mais acima, bem pertinho da BR. Aham. Lá era eu construí do zero. Lá só era o terreno, eles tipo arrancaram, ficou só o terreno, Aham. lá eu construí do zero. Tudo que Uhum. tem ali dentro eu construí. E fui embora, trabalhando, meu marido teve que fechar, faliu, ficou dependendo do bronze junto comigo, então ele entrou numa depressão, porque assim, existem homens que ele
monta na mulher mesmo e vai embora. Que eu vejo muitos. Mulheres hoje, elas são um sucesso, as mulheres hoje, viu, Brasil? Então, assim, muitos homens não conseguem ter o sucesso da mulher. E ele tem inveja, às vezes, da própria mulher, de uma irmã, de uma mãe, enfim, né? Por quê? Porque o sucesso é para quem tá, eu acho, assim, é para quem quer passar por aquele vale. Porque, assim, não é fácil. Então, tem gente que desiste no meio da caminhada, Aham. né? E nisso tudo, ele veio me ajudar e nós fomos crescendo, enfim. Eu comprava uma parafina que era de uma cidade lá, que eu só pude, parece que eu era igual aquele, só aquilo que presta, Aham. assim. E eu fui lá pegar essa parafina e o cara não queria mais vender, enfim. E eu chorava muito, como é que eu vou trabalhar? Se eu só vai trabalhar com aquilo. Não entendia de UV, não entendia de nada, né, no começo. E aí, há 7 anos atrás, 6 anos atrás, conheci 7 anos eu conheci um pessoal que viraram meus amigos, hoje são meu compadre, né, que é lá do de cabelos, e ele falou: "Carla, vem cá que eu vou te ajudar, vamos lá atrás disso". Ele viu eu sofrendo por isso. "Não, vamos lá". Me levou numa fábrica e fiz a minha primeira parafina, Carla Alves. E fiz essa parafina, e o nome dela é Carla Alves, né, porque eu não tinha esse ar de cosmética, eu não sabia eu não conhecia esse Sim. mundo. Então, lá no meu eu nunca paguei, lá no meu feed tem lá, só em Carla Alves, só em Carla Alves, porque a parafina era minha. Sim. E as pessoas: "Nossa, só em Mas Carla você fez só Alves". pra você ou você já Fiz só estava para mim, eu não vendendo? vendia. Não tinha nem Eu essa era me eu mentalidade, era né? medíocre, Ah, eu era mesquinha, eu não queria dividir o sim. bom, eu não queria ensinar, eu não tinha esse ar que eu tinha que ensinar, que eu tinha Porque isso daí é que a gente fala do nível de consciência. E é normal, porque, por exemplo, você se acha muito bom e a gente já fica na concorrência. Mas se eu vender meu produto, vão fazer igual eu, igual o meu bronze, mas ninguém é igual a todo mundo. Tem a exatamente. energia, né? Mas aí ela vai elevando o nível de consciência, vai abrindo a mente e Mas eu vai. só abri a mente no dia que eu fui para o primeiro congresso que eu fui chamada. Sim. Eu ganhei o título 6 anos consecutivos do melhor biquíni do Brasil, então é muita Uau. gente no mundo, É. né, com isso. Então, na época, surgiu o congresso ANB e estava lá a Carlinha, porque na época eu era muito focada no biquíni. Uhum. Eu mesmo desenhava. Todos os cursos que eu fazia, era todo mundo me ensinava a mesma coisa e eu não conseguia colocar a mesma simetria ali correta. Tem que estar errado, tá errado, tem alguma coisa. E eu fui estudar aquilo e eu fiz o meu método, né, de fazer aquele design de biquíni. Hoje eu virei design, porque hoje tem 2 segmentos no sentido, porque, assim, existe a personal bronze, que é o Uhum. que é mais chamado hoje personal. Então, personal é quem cuida, quem isso. Então, hoje em dia tem gente que ainda é personal, porque ela monta e cuida ainda. Quando Uhum. ela separa, então ela é design, ela faz um design em você, como Hum. você foi lá no espaço, né, ficou linda, Sim. Ai, maravilhosa. minha marquinha tá em Começou, construção, me é, respeita. pele branca, tem que tratar, enfim. Sim. Então, primeiro você fez um design, então uma pessoa lhe atendeu, e Uhum, depois outra foi cuidar de você. uhum. Então, teve, né, serviços ali dividido. Então, as que cuidam, elas viraram personal, né, para poder Uhum. cuidar, zelar, e as design para poder fazer aquela Que simetria correta no né, biquíni. porque tem que ir com tempo É, antecedência, para muita muito gente biquíni para fazer. isso, muita gente acha que o biquíni eu só posso ir para o bronze se for fazer um biquíni de fita. Não, vocês podem ir com biquíni de fita, vocês podem fazer topless, você pode ir com seu biquíni de tecido. O bronze é o mesmo, porque o que é que acontece? 50% é do sol, e 25 é do produto, e 25 é do desculpa, eu acho que eu falei errado, é 50, eu estou tão empolgada, é 50% da pele, Aham. 25 do sol ou das lâmpadas hoje UV, né, que Sim. hoje já tem com colágeno, enfim, e 25 do produto. Então a pele, ela precisa reagir 50%. Então as pessoas só colocam culpa de qualquer coisa que há errado no bronze, porque foi o bronze, porque esse é o bronze. Não é o bronze, é a sua pele. Como é que tem 10 pessoas aqui, todas usaram o mesmo produto, e só a sua pele não pegou? Uhum. Alguma coisa. Então a pele tem que agir. Nós trabalhamos com o bronzeamento saudável, gradativo, menos agressão, enfim. E depois dessa construção toda da parafina, lancei o primeiro creme bronzeador do Brasil, Uau. que se chama-se Clique 10. O primeiro bronzeador em creme no Brasil com vitamina E, revolucionou o mundo do bronze e a minha vida. Então, assim, foi um pum que eu não esperava.
né? Então, assim, vai fazer 4 anos agora em junho que eu lancei para todo o Brasil. Então, quando eu lancei esse produto era um produto, assim, que ninguém conhecia, um produto que não existia, enfim, então ia fazer o quê? Na fábrica falou: "Carla, você não pode vender ele de qualquer jeito, você tem que ensinar como é que usa". E fomos lançada a técnica Clique 10, que hoje é a técnica mais revolucionária no mundo sobre tratar, cuidar e zelar. Nós não vendemos nossos produtos no Mercado Livre, Ah, isso em é muito o bom, né? não, tem os consultores que vendem, sai da gente, então elas têm um respaldo, né, sobre o produto, enfim, eu tenho todo aquele cuidado, desde que ele surgiu na minha vida, que foi uma bênção na minha e na vida de muitas mulheres. E assim, fez aquele assim, bum! Eu não sabia mais o que fazer, onde contar dinheiro, o que fazia, eu não sabia mais. A gente não tinha agenda, trabalhava, né, enfim. E saiu aquele boom. Como é que a gente vai fazer? Eu e o meu amigo Tiago, que todo mundo conhece, que é meu assessor, que é meu primo, que está bem aqui, bem bonitinho, olhando para mim, né, querido? Meu companheiro, né, como todo mundo sabe, fizemos a técnica Clique 10. Uma técnica que revolucionou no ensino, no passar, e viajamos o mundo inteiro passando essa técnica. Hoje nós Uau. temos mais de 21.000 mulheres no Brasil e fora do Brasil, tá? Utilizando esses produtos com a técnica correta. Então, o que é que Gente, não, olha, aleluia, arrepiei. Gente, olha o poder do que quando a gente se acredita no potencial e vai atrás, né? Então a Carla queria a parafina, e se o cara tivesse vendido a parafina pra Carla a vida toda? né? Às vezes a gente fica incomodada, É, porque foi na falta, "Espera aí, deixa eu fazer o bonde andar, porque senão eu vou voltar para a vida que eu tinha antes". E exatamente. aí quando a gente fala assim: "Ah, mas minha vida tá ruim, então não vale", já dá glória a Deus, já agradece, porque é aí que você vai crescer, né. Exatamente, foi onde foi o boom na minha vida, na vida de todos que trabalham na minha empresa, produto, enfim. E hoje, através de um produto, nós temos uma linha incrível, né? Nós Uhum. temos uma linha aí fenomenal, que hoje é conhecida como, né, classe A no mundo do bronze, né, sobre benefícios. Então, toda a nossa linha, Larissa, ela tem benefícios para a pele, vitamina C, vitamina E, Pro mais vitaminas, que é todas as vitaminas, B5. Então, nós trabalhamos com vitaminas para a pele, Uhum. né? E veio aquele boom do Clique 10 aí na minha vida. E quando eu estava na melhor fase da minha vida, veio o outro boom. Minha mãe adoeceu e faleceu. Minha mãe sempre falava, minha mãe faleceu na pandemia, em 2020, Uhum. e ela falava assim, para todo mundo ela falava: "Minha filha, eu só vou embora no dia que você estiver bem". Então, na minha melhor fase, que eu poderia pagar 30.000, tantos mil, o que fosse, para minha mãe ter ficado bem, eu Uhum. conseguia fazer, porque eu tinha condições para aquilo. E ela se foi, né. Então ela se foi naquele grau daquela pandemia, ela não morreu do Covid, mas como ela estava no hospital, né, em 3 dias minha mãe faleceu. Minha mãe teve um surto, e como ela só tinha um rins, atingiu um rins, entubaram, então já idosa, né, 73 anos, Uhum. veio esse ar todo. Então assim, eu fiquei sem chão, eu só tinha minha mãe. Aquele Com referencial, o que né. eu contava? O que é que eu falava do que é que estava acontecendo, ou ruim, ou xingava marido, ou fazia, eu não tinha Uhum. mais aquela pessoa que é ali, todo mundo tem. Sim, é o porto seguro, né. É, e minha mãe era não, é, É. porque ela foi embora, mas eu disse a ela que ela ia ficar comigo e eu tenho ela no meu Ai, braço, deixa eu ver. né. Ai, meu Deus. Eh, ela Aham. ficou comigo, e eu guardo uma lembrança de uma mulher muito forte, muito sofrida, porque ela ficou muito tempo debilitada sem poder andar. E ela fazia de tudo pelos filhos. Quando eu fui fazer minha cirurgia, minha plástica, eu disse assim: "Mãe, eu vou fazer meu peito e tal", minha barriga primeiro. Fiz minha barriga e tal. "Minha filha, você vai fazer?", "Não, minha filha, faça para você não ficar assim igual a mim". Porque tudo ela fez pensando nos filhos e esqueceu dela. Sim. Então, quando ela chegou velha, assim, muito doída e tal, então o corpo pesava, a barriga mais acima pesava, os seios. Então, ela sofria com aquilo e via ela tudo o que eu falava, ela dizia: "Faça, faça". Eu fui criada, Larissa, no lado de uma mulher muito forte, muito brava, mas muito forte. Então, e muito sentida, uma mulher que ajudava muita gente. Então eu fui criada vendo aquilo tudo,
E muito brava mesmo. Xingava a gente, chegava alguém chamando, aí você se assustava. Não, chama a Isolmeira, sabe? Enfim, pra gente não sair de casa. Sim. E aquele boom na minha vida, na melhor fase, eu não sabia contar dinheiro. Eu não sabia contar. E meu esposo caiu ali para trabalhar, que ele é toda essa parte financeira da minha empresa. Eu sou um lado, ele é outro. Eu não me meto nas coisas dele e ele não se mete nas minhas. Às vezes, nós, quando vai, né, começa, eu digo, não se meta no que é meu, não se meta. Porque se não for assim, a gente leva para cama, a gente Sim, leva para casa, a gente leva para vida, a gente leva para o coração. Aí de noite, o ar mais gostoso de deitar com teu marido, sim. não. E trabalhar junto tem que saber dividir, né? Tem, e nós já passamos por isso na época que ele faliu, Aham. né, dessas brigas, eu disse que ia deixar ele e tal. Por quê? Porque eu não tinha a mente que eu tenho hoje, porque eu não abri, eu não deixei aquilo fluir, mas hoje eu já deixo, né, Uhum. hoje eu já faço vários cursos, já vou para muito congresso, e, não tem nada melhor do que uma pessoa, você escutar uma pessoa que já passou aquilo e ela superou. Para mim, eu saio de lá, assim, parece que eu saio igual aqueles desenhos animados dos meninos, Sim. sabe? Eu já chego assim, parece que E aquilo ali assim, me colocou na bateria, assim, e ó. quando você vê, né, que com certeza esse método Clique 10 mudou a vida de muitas Tudo. mulheres, o sentimento que você tá falando é esse, mas assim, dá vontade de chorar de que acontece dentro da Carla Alves depois desse Olha, método? eu já vi mulheres comprar casa, cuidar de pai, colocar um silicone, paga a faculdade, né, com todo esse ar da técnica, porque esse dinheiro é dela, ela trabalhou para ter aquilo, né, e muita gente: "Ah, não, fulana de graça, não, porque tem que ser de graça", não, não é, ela Uhum. trabalhou, parou para lhe atender. Então tem um atendimento, do jeito que elas param para fazer um biquíni para atender a cliente, então para poder ensinar. Então, hoje, né, quando eu vejo tudo isso e agora venho com uma super novidade, né, que é do Clique 10. Eu trouxe ele de uma fórmula diferenciada, eu trouxe ele agora líquido. Eu trouxe o Clique 10 de uma forma líquida, em água. Então, eu vim só melhorando o que já existia. O bronze já existe, ok, né? Então, eu vim trazendo os produtos com eficaz, menos agressão, aí menos barreiras e tal. Então, eu tenho o produto parafina, que é óleo, né, que Uhum. tem muita barreira, creme, gel e agora água. Então eu lancei o Clique 10, que agora é o Clique 10 11 Splash, né, que ele é líquido, então você aplica, sequinha, veste a roupinha, faz o bronze, não mancha, não tem gordura, então assim, tcham. E quando eu vejo essa trajetória, eu digo, meu Deus, que tecnologia foi essa? Mas tudo vem daqui. Uhum. Eu durmo, às vezes eu me acordo assim, assustada, acordo ele: "Ei, anota aí". Ele: "Mulher, vai dormir, Mas mente brilhante é desse mulher e vai criativa, dormir, né? mulher vai dormir, pelo amor de Deus, o que foi, o que foi? Não é pra tua vá pra lá, rapaz, vai dormir". Então, enfim, nesse ar, hoje eu vejo mulheres de todo o Brasil. A gente temos no meu Instagram, eu nunca fiz esse lado para ficar postando. Tem gente para vender, depoimento e tal. Agora os meninos começou a colocar devagar, enfim, porque não é o meu ar de fazer algo por você e Claro. você fazer por mim e eu, ó. Uhum. Hoje você vende, você só vende se você postar isso, você só é boa se você der alguma coisa e Sim. postar que está dando. Uhum. Nós fazemos hoje uma doação, que eu já lhe falei, não vou Sim. falar sobre valores aqui, para não ficar muito assim, mas eu já lhe contei, né? Nós temos uma doação na minha empresa, então, é tipo assim, tudo que ganha, ele tem que ser dividido, né? E nós temos isso, toda a minha casa tem isso. Se todos, nem que seja uma sacola, um sacolão, ele só pode comprar um. Ele vai comprar e ele vai dividir o que ele ganhou. E nós dividimos isso, a minha empresa ele tem isso. Todos que entram, a gente fala sobre dividir para multiplicar, Ai, isso é lindo né? também. E assim, eu divido, eu faço doação. Muitas clientes eu ensino a ela a doar como? Baixando o meu valor e ela dando alguma coisa. Porque, vamos dizer, agora eu estou num litro de leite, e tem dias que eu faço com alimento, só para juntar, para elas sentirem o ar. Elas não têm que sentir porque ela vai pagar menos para ir para um bronze, ela tem que sentir que ela está ajudando outra pessoa. E ela está me ajudando a ajudar outras pessoas. Tem Uhum. gente que chega lá, não dá um saquinho, Sempre dá chega lá mais. com mais e tal, não, eu não sabia nem doar, enfim, eu sei que você doa. Algumas vezes eu posto, outras não, porque as pessoas ficam tudo. Já me chamaram para ser prefeita, para ser vereadora.
para entrar nesse ramo, mas eu disse, não é meu. Não é meu, não é meu mundo. Então, eu vou às vezes doar. Antes da pandemia, assim, eu fazia toda sexta comida, ia para ali pro Gama, para aqueles panelão. O pessoal perguntava de qual igreja eu era. Eu dizia de igreja nenhuma. Meu mesmo. Aí eles olhavam, né, de onde, e eu não tinha nome, ia sem nada, enfim. Aí um dia, meu marido foi com a camisa, e tinha o nome Carla Alves Bronzeamento. Isso se espalhou. Então, se espalhou, as pessoas iam lá na porta, pediam um sacolão, Ixi. enfim, aquele tipo de coisa. Mas até hoje eu faço, todos os meses o pessoal vai lá, deixa os sacolão lá, 100, 200. Então, assim, quanto mais eu ganho, eu também divido para doar. Que eu já lhe falei também a porcentagem E que a por isso gente que Deus faz. vai abençoando, né? É, porque é dividir. Você hoje está aqui dividindo o seu tempo, o Uhum. seu espaço, né? Que você está aqui junto comigo, para quê? Para multiplicar, Uhum. para ajudar outras mulheres que já apanhou como eu, que já sofreu como eu, né? Que já passou por verbal ou tapa, o que for, Uhum. a ela melhorar. E ela entender que ela pode, mas ela precisa entender que ela Sim, pode, sim. né? Porque muitas vezes, se a pessoa não falar pra ela que ela pode, tipo, nunca ninguém me falou que eu poderia. Quando alguém dá essa palavra de ânimo, às vezes não vem de dentro de casa, de marido, ou de tio, ou de, até da própria mãe, mas de qualquer pessoa que vier, já serve, né? Exatamente. Então, assim, mas as pessoas de casa, Larissa, ela nunca quer entender a gente. Elas não entendem. Se você melhorou de vida e você um dia não der o que elas pediram a você, você já não presta. Você ficou rica, você não ajuda mais a ninguém. Então, para os de dentro de casa, a maioria, não estou falando sobre todas as pessoas, elas não entendem isso. Elas não entendem que você lutou, que Uhum. você trabalhou, que você foi atrás, que você está Que aqui uma hora merece. dessa aqui comigo, trabalhando Uhum. para empoderar outras mulheres, para elas não desistirem, sabe? Para elas saírem da depressão, para elas saírem desse tipo de coisa, para ela ver que você pôde, como a gente estava conversando naquele dia, Carla, hoje eu não exerço mais minha função, eu amo o que eu faço. Hoje eu estou no lugar certo, então aquilo brilha quando você Sim. fala, né? Igual como eu vejo hoje o bronze, eu vejo o bronze hoje como um ar. Se hoje eu tenho condições de fazer outras coisas, mas eu amo aquilo, né? Eu sou muito grata pelo mundo do bronze, pelas mulheres do bronze, pelo mundo do bronze, pelas indústrias que fabricam para bronze, enfim. Mas eu tenho que dividir para multiplicar, então da forma da beleza, estamos aí fazendo outros empreendedorismo, né, ou empreendedorismo, para poder a gente trabalhar com outro ar para ajudar mais mulheres, que eu falo, na minha empresa só trabalha mulher. Eu tenho 3 homens que trabalham comigo, todas são mulheres. Uhum. Todas são mulheres, 3 homens. Então, às vezes tem um serviço pesado, mas eu tento diminuir, né? Assim, aí eu não quero contratar um homem para pegar, mas enfim, no final tudo dá certo. Aham. E hoje eu venho com essa jornada de 10 anos nesse mundo, né, do bronze. Hoje nós temos uma linha completa de cosméticos, nós temos hoje a linha Clique 10, que é uma linha exclusiva, né, para bronzeadores, nós temos a linha Carla Alves, porque eu sei que a dona de casa que está lá, ela quer usar um dia aquela marca, ela quer sentir aquilo na Sim. pele dela. Então, eu me sinto no lugar da outra, né? Dos outros, enfim. E trouxe para a gente esse ar de poder estar também na sua casa, mesmo que você não esteja só lá no bronze, Uhum. né? E hoje a gente está aí, né, com 32 franquias de fototerapia Clique. Fototerapia Clique é uma marca que eu fiz, é uma marca patenteada e registrada para cabines de bronzeamento. Então, hoje a gente tem 32 espalhadas em todo o Brasil. Hoje a gente tem 6 lojas, né, distribuidora Carla Alves, são pessoas que também acreditaram no nosso sonho e são exclusivas em vender os produtos nos estados dela, Uhum. né? Hoje a gente tem o bronze, a gente tem o nosso cosmético, tem a central de vendas, enfim. Hoje o mundo, né, girou para a gente de uma forma bonita, bacana. O ano passado eu sofri um golpe de mais de 1,5 milhão e assim, eu dizia assim, acabou, como é que eu vou fazer? Só que depois as pessoas falavam, Carla, o mais difícil você fez foi o seu nome, foi a sua Uhum. marca. Sim. Então, as pessoas, então, quando eu voltei com todos os produtos, com outra qualidade, com outro visual, foi mesmo que foi assim, ó, uhul, sabe? O mundo diz assim, nossa, tá mais lindo, tá mais. Então,
o que eu esperava do impacto do não, meu Deus, não vai dar certo, né? Assim, meio assim, receosa, como é que eu vou falar que esse produto, a pessoa não vai acreditar? Uhum. Mas eu consegui as formas qualitativas dos produtos, né? Por uma pessoa que trabalhava na empresa, enfim, porque a empresa que eu trabalhei, ela não quis me dar, e eu tinha direito disso, Sim. né? E foi muito dinheiro envolvido. Então, assim, muita mentirada, muita coisa que eu E assim, passei. eu falo que, gente, se você tem uma parceria, por que que não cresce junto? A pessoa Cresceu abre o junto comigo. olho, Nós né? dois crescemos juntos, eu e ele, Aham. né? Eu e eles Uhum. crescemos juntos, porque assim, não existe. O ar deles era quê? Ter mais Carla. Só que ele não entende que Carla era um conjunto deles. Nós Sim. crescemos. Então, eles mexiam com o cabelo e eu mexia com bronze. Então, nem eu chegava no segmento dele, nem ele no meu. Então, para ele contar, eu chegava lá com os meus sonhos, com muita coisa. E sabe aquela coisa que você sabe que já dá dando errado, mil e uma coisa, e as pessoas querem que você continue naquilo, que tem Uhum. que ser barato, você tem que vender de qualquer jeito, já chegava assim para você. Uhum. E eu não via meu produto de qualquer jeito, Uhum. em qualquer lugar. E eles queriam isso. Até então, um dia eles tentaram vender minha fórmula, né, para uma pessoa, né, para umas pessoas. Muita gente ligava porque queria fazer lá o produto, porque a Carla Alves fazia lá. Então, Carla Alves sempre falou, rede social, que era isso, que era aquilo, realmente. Então, o que eu fiquei meio assim, por que não sentou, não conversou? Olha, hoje tu vende na minha empresa, Carla, 3 milhões. Já teve ano, 2 milhões, 1,5 milhão. Uhum. E não dá para mim ficar só com você. Esse ano eu vou ficar, mas se você não bater essa meta X, eu vou ter que trazer outras pessoas para cá. O mundo cresce, não tem como ficar só com você. Mas não houve esse diálogo. Então, quando eu escutei, foi só pá. Não sabe quando você fica assim, e agora? Então, assim, eu não desfiz de nada que eu tinha, mas o capital foi embora todo, porque eu tive que refazer tudo. Fui para outra empresa, enfim, assinei todos os contratos, fiz tudo bonito, trata a gente muito bem. Os produtos hoje têm outro patamar. Mas é tudo, volta à questão, e se o cara da parafina tivesse vendido a parafina pra Carla? Erro! É, Então, exatamente. assim, se você ficar ali na média que não tá batendo, e é sempre é um trampolim. É, Daqui a pouco, outro trampolim. Porque às vezes, exatamente. se for por a gente sair do comodismo ali que tá tudo certinho, imagine, acaba que isso tudo vai fazer novos produtos. E, né? E aí, É, às vezes, não aí vai. e eu tive que passar essa barreira toda, então eu aumentei 12 quilos, como eu conversei com você, fiquei aquele negócio transtornada. E hoje eu venho mais para os estudos, nós já servimos muitos em Uhum. curso, nós duas, para poder entender, melhorar, falar com as pessoas, né, estudar de alguma forma esse A. Hoje eu quero entrar nesse ramo digital, porque eu sou meia ogra, ô Carla, né, porque eu gosto muito desse A, de Sim. pegar, de ensinar, de mostrar aqui, segurar, enfim. Mas o mundo é tecnologia hoje Sim. avançadíssima e eu não posso ficar parada no tempo. É, sim. Hoje tem pessoas que falam, não só você, você é uma mina de dinheiro, Carla. Você é uma mina de dinheiro, Carla. Eu digo, Ele vai, Jesus. tá deixando dinheiro na mesa, quero ser a mina Tá. de dinheiro. Falei É. hoje, né? Não, mas muita gente fala, por quê? Sim. Porque quer me levar para aquele. Mais esses dias, daqui uns dias, eu vou entrar Sim. aí, né, nesse ar. Lara, é muito, muito difícil a gente estar nesse mundo sem levar esse tipo de tropeço, né? Mas eu não desisti. E hoje eu falo para vocês aqui, né? Não é fácil, mas eu não desisti. Quero que vocês também não desistam. Então, assim, sempre vai ter aquela pessoa que vai colocar ali aquele tijolinho ali que você, ó, plim, mas você tem que entender que vai ter vários. Até as pessoas que são milionárias, trilionárias, elas passam por isso todos os dias, porque a bolsa levanta, cai, perdem, ganha. E nós que estamos Sim. aqui, né, assim, de pouquinho e tal, levantando, fazendo com muitos sonhos, porque assim, não só eu, todos nós temos muitos sonhos, Uhum. né, pensamos muito no amanhã, mas o que eu vivi com a minha mãe, a situação que minha mãe passou, a depressão que ela tinha e tal, de ver uma mulher tão forte, tão deprimida com aquela situação que ela não conseguiu viver porque ela deu prioridade aos filhos. Eu dou prioridade aos meus filhos, mas toda vida quando eu tô fazendo muito eu lembro da minha mãe. Uhum. Opa, não quero ficar com ela. Esses dias falando com minha filha, assim, não quero ficar sozinha não, tá? Não me deixe no asilo e tal, eu não dou. Eu não gosto da solidão, Sim. eu não gosto de andar só, eu não sei viver só, eu Você gosto da minha é casa influente, cheia. comunicadora, assim, 100%. Você já fez seu teste de análise comportamental? Ainda não, vou fazer com Ai, por você. favor, né, eu já sei qual que é mais ou menos, quase certeza, mas é bom porque fala: "Gente, olha como é que acontece".
Você com as suas habilidades que você tem, que tem a gente tem habilidade emocional, é a questão do estudo também, e você foi na tora, digamos assim, e, né, bater na cara na porrada mesmo toda hora e já chegou onde chegou. E muitas vezes, por exemplo, quem é a Carla? Quem você acha que você é uma coisa, mas na hora que você faz esses testes, meu Deus, realmente, essa que é a minha área. Quando eu fiz até a primeira mentoria com a Kênia, deu que eu era comunicadora e eu não falava praticamente. Eu não apresentava trabalho. Aí onde que eu vi que era traumas que eu vivi na infância de não fala, é só eu que falo, não pode falar. E eu fiquei me retraída. Gente, como assim? E aí foi depois que eu descobri quem eu sou, quem a gente é de verdade na essência, que ó, vai e sobe. Então, se você acha que você já subiu vários níveis, não tá só no começo. Eu fui lá no curso, né, na Mulher Sim. Brilhante, então assim, eu estava numa época, assim, arrasadíssima. Eu Uhum. estava ali no meio, no foco, e fui pra Mulher Brilhante, né. Quando cheguei lá, aparecia pra mim toda hora, eu não nem conhecia, Sim. né, e estando na mesmo estado, né, estando na mesma cidade, Aham. enfim. E eu: "Meu Deus do céu", aí apareceu pra mim, eu olhei, cliquei, olhei, nossa, que lindo, né, e tal, Uhum. tudo muito bem feito, aí vem a comunicação visual, enfim, eu lá olhando, né, aí plim, apareceu, o patrocinado para comprar, aí eu plim, abri, aí já não tinha outra. Aí eu disse assim: "Vou fazer o convite para minha filha, não vou só, vou levar ela junto comigo". Eu fui lá e comprei o meu. Uhum. Aí quando foi uns di não, desculpa, eu comprei o meu e com uns dias eu fiquei com aquele negócio ruim, porque eu não comprei para ela. Aí comprei para ela depois, ainda conseguiu para colocar lá no que eu estava, né. Aham. E quando ela subiu lá bem animada e tal, e quando ela apresentou o esposo dela, né, e ele com os olhos, assim, bem emocionado, eu senti naquele homem que ele se emociona todas as vezes que ele sobe. Ele é um apaixonado pelo que ele faz, o que ele É, proporcionou para a esposa, o que ela faz por ele. Enfim, aquele conjunto ali é incrível. é. E eu olhei para ali, eu vi eu e meu esposo ali, sabe, naquele ar, quando ela conta a história da Aham. vida dela também um pouco, minhas lágrimas descia, 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 descia. E teve uma parte que ele estava eles 2 junto, eu falei com eles, mas eu acho que eles não entenderam na hora que eu falei com eles. Eu falei assim: "Vocês vão voar muito. Eu passei por tudo que vocês estão passando e hoje eu estou aqui por um propósito, porque Deus me colocou para me ouvir isso", mas eles não entenderam. Vão entender hoje, porque depois vão ver, mas eles não entenderam. "Ah, ah", porque é muita gente que fala, às vezes é É, zoada, sim. "ah". E eu falei, eles ficaram olhando para mim, assim, os 2 e eu saí com os olhos igual a você, cheio de lágrima. E e aquilo me proporcionou a vontade de terminar o curso, ficar até mais tarde, porque existe aquele ar de sabotar, né. Tá doendo meus pés, minha mão, meu menino tá aqui chorando, menino, É, telefone marido a tá gritando tocar. porque não chegou ainda, comida, É, enfim. E quando você vai para um evento daquele, você tem que ir se preparada, entregar. É. preparada, e Tem é que se isso que entregar, você você nem sai de casa, né. é, e eu estava na minha pior fase. Hoje, depois daquele que a gente conversou, hoje que nós estamos aqui, eu me sinto outra mulher. Eu tô mais animada, voltei pra academia, né, quero emagrecer, vejo o meu estabelecimento hoje com outros olhos, né, então assim, quero estudar, como eu lhe falei, quero muito estudar, quero aprender, quero passar o meu melhor, né, e tô muito grata em estar aqui hoje com vocês, quando você me chamou: "Carla, vai lá, vamos conversar um pouco", e assim, gente, eu não tô conversando nada ainda da minha vida. Conversei assim, pulando, pulando, vocês viram aqui, pulando, pulando, Que é porque se eu história, né. sentar para conversar mesmo, realmente eu vou ficar eu não queria chorar aqui, eu não queria trazer uma outra emoção da Carla, mas a Uhum. emoção tá aqui dentro, Sim. entendeu? Dentro de mim. Eu não queria trazer isso, eu queria trazer realmente a Carla que engole o choro, a Carla que realmente não tem não para ela. A Carla que ela tá determinada para qualquer coisa. Então, assim, eu não queria trazer a fragilidade da Carla, de um coração desse tamanho, que abraça, que chora, não. Eu queria trazer para vocês hoje aqui a Carla que já passou por não, a Carla que já apanhou, a Carla que já sofreu, a Carla que já teve várias portas fechadas na cara. Então, assim, a Carla que as pessoas não ia ser ninguém, que não era a Carla, era a Zulmira. Hoje eu falo que tem 2 mulheres. Quando eles me chamam, às vezes, na casa: "Zulmira", eu olho, quer que ela venha? E a Zulmira é brava, minha filha. Quem tu quer ser hoje? É, então assim, eles não me chamam, porque existe uma mulher que eu me preparei a ser. Eu estou me preparando, porque eu acho que eu nem preparei ainda. Tenho muita coisa para aprender ainda. Uhum. Então, eu trago para mim hoje, eu quero ser uma nova mulher.
Então, tudo que passa é histórias. Histórias têm que ser vividas e têm que ser contadas. Então, Sim. vem pra cá também para contar a tua história. E o divisor de águas que vem, né? Porque a água ela faz isso, né? Ela tem esse ar. E as pessoas não entendem que ela tem esse balanço, né? E tudo tem que ser contado, tudo tem que ser vivido, mas não desistir. Porque Uhum. eu tive uma frustração quando era criança, que minha mãe não me quis, né? Por isso. E eu nem Qual a história contei. que você quer contar É, na frente, né? exatamente. Quando eu já estava aqui, já estava bem, a minha mãe apareceu, nem contei. Eu pulei. Então, se eu contar bem detalhado, vai passar 5 horas aqui, Uhum. né? Então, assim, minha mãe apareceu, me pediu perdão. Ela me escondia uma filha que tinha tido, mas ela já tinha outra, que tem idade da minha Lívia hoje. E com 6 meses que eu perdoei, fui na casa dela, perguntei por que ela faz isso comigo. Por que ela tinha me dado uma criança que nunca, né? Uhum. Ela falou, não sei. Às vezes é muita imaturidade, né? Com 6 meses, minha mãe legítima faleceu do infarto fulminante, com 47 anos. Novíssima, Sim. né? 48, ela faleceu. E eu fico pensando, será? Hoje o mundo é tão assim, né? Se eu não tivesse ido, se eu tivesse ficado com aquela mágoa que eu tava, aquilo doído. Esses dias, um tempo atrás, aconteceu um problema comigo e uma pessoa que trabalhou comigo. E ela foi uma pessoa muito boa, passou na minha vida e tal, trabalhou todo comigo. Só que eu gosto dela de uma forma diferente. Uhum. E nós se falamos ontem e eu pedi desculpa a ela. Se eu maltratei e eu sinto que aquilo é meu, eu não quero levar aquilo. Né? Eu fui para outros cursos, enfim, então fala dessa proporção do perdão. E a maior realidade. Hoje eu me sinto muito mais leve, Larissa, eu me sinto uma pessoa mais leve, eu me sinto uma pessoa. Eu sou muito bruta, assim, no sentido de que ogra, no sentido que às vezes não entendo, ou então as pessoas não me explicam direito, enfim. Mas, na mesma hora eu sei corrigir aquilo, Uhum. né? Principalmente na empresa. Hoje eu fiquei mais dura. Sim. Porque era mais, ai, fulana, e fulana não tem pena de cicrano. Então eu fiquei Uhum. mais firme. Eu não falo mais de coração fechado, não. Meu coração é muito aberto, muito puro, muito limpo, muito assim. E todos os dias eu acordo e falo uma coisa para Deus. Eu digo assim: primeiro eu peço obrigado por ter acordado. E eu peço obrigado a Deus pela minha família. E uma coisa que eu peço todos os dias a Deus: Senhor, me apresenta as pessoas que não me conhecem. Me apresenta, Deus, as pessoas que não me conhecem, que não tiveram ainda comigo. Coloca elas junto a mim. Então, para falar de você, tem muita gente que quer falar de você, ela fala. Mas É. para te conhecer, né, Uhum. são poucas. Então, para falar, todo mundo vai falar. Sim. Às vezes tem gente E que a fala de visão mim do nos outro, grupos. cada um. Tem grupos aqui que as pessoas se proporcionam a receber um produto para falar mal da pessoa que ela não conhece. Não é assim, a vida não é disso. Às vezes a gente passa por algumas coisas na nossa vida que a gente não sabe o que é, Larissa. Mas você tem que ver o que foi que você fez lá atrás. Uhum. A língua, ela tem um ar. O pessoal bota a língua, mas não é. É Uhum. você. Sim, Se anterior. você não quiser mudar hoje, eu vou mudar, Carla. Eu quero mudar, eu quero ser uma nova pessoa. E você não conhecer, porque não adianta você falar. Você tem que sentir. Deus tem que ouvir isso, Uhum. né? E a gente sem Deus não somos nada. Então, eu acordo todos os dias pedindo a Deus para me apresentar essas pessoas que não me conhecem. Uhum. E para finalizar, o que que é quando uma mulher entra no espaço Carla Alves, o que que você tem assim de depoimentos? Porque para quem não vive esse universo, vai fazer um bronze. Posso Um contar um bronze é só um negocinho? Que eu bronze? falei pouco, né? Não, Falei pode contar. pouco. História Há algum incrível. tempo atrás, eu estava no bronze, né? E chegou uma mulher 2 horas da tarde. Eu ainda morava na outra, porque eu morava aí e a gente tava lavando. Eu e as meninas tinham almoçado, tal, tava lá. E chegou aquela mulher. Queria fazer um bronze, fazer um bronze. E a gente não fez o bronze dela, porque 2 horas da tarde eu não faço bronze. E no outro dia ela retornou. 6h30, ela era a primeira pessoa que tava. Uhum. E aquilo foi chamando e ela viu os meus stories. E eu conversava muito mais e tal. Hoje eu não tô conversando porque tô fazendo, mas eu sinto falta disso aqui. E ela me viu.
Mas a sua energia é muito contagiante e as pessoas querem sua energia. E você vê que não tem muito lá mais, eu conversava muito, eu abria Sim. live do nada e conversava, Deus me usava e pá, 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 sabe, aquele negocinho extraordinário. E ela chegou lá às 6h30, quando eu abri já era ela. Eu digo: "Nossa". Ela fez o bronze, sentou, esperou todo mundo sair, disse que queria conversar comigo, sem ninguém, com as meninas, ela disse assim, aí mostrou a foto, ó: "Você tá vendo essa corda? Eu ia me matar". Aquilo chega, quando eu tô falando com você, meu corpo tá se arrepiando inteiro. Uhum. Eu ia, porque a amante do meu esposo faz bronze aqui, e ele acha lindo. Ele não deixava eu fazer, ele não deixava eu fazer bronze, ele não deixava eu isso, ele não deixava eu vestir uma roupa assim, ele não deixava eu fazer nada, mas a amante dele faz bronze aqui com você, e ela sai com a melhor roupa, ela vai para o salão depois. Então ela sabia toda a trajetória e ela não podia. Então o que foi que ela sentiu? Ela deixou isso tudo acontecer por se privar com o marido, Uhum. por trazer para ele a vida dela e ela tinha que ver aquele mundo dele. E ele vivendo outros mundos. Então ele falava que não gostava, que era isso, então ele tudo ao contrário. Então ele se separou dela, deixou ela na pior situação possível, né? Casou com essa outra moça, né, que era minha cliente também, e ela se tornou minha cliente. Então tudo assim, ninguém tá aqui para destruir um lar, você sabe que Sim. Deus ele tem isso, né? Deus não tem na Bíblia, tem na nossa mente, todo mundo sabe isso. E ela mostrou a corda, mostrou isso e me conheceu. Depois que ela ficou sabendo que a mulher também fazia lá, enfim, porque postou, ela não era de rede social, ela não podia ter nada. Será por quê, né? Justamente para não. É, E descobrir ela as foi coisas. lá, mostrou a corda toda marcada, machucada mesmo, como se tivesse feito no dia. E ela, sem querer, abriu a página, a primeira coisa que apareceu: bronzeamento natural, Carla Alves. E ela ficou, e aquilo insistindo e aparecendo, e ela foi lá e clicou, e foi quando ela me viu, num dia, no mesmo dia, na live de meio-dia, que eu abria muito pelo Facebook. Uhum. E ela viu, desculpa, não era nem pelo Instagram, de tanto que a gente usa, né? É. Foi pelo Facebook, ela me conheceu, então foi por isso que ela foi lá para tentar, mas ela queria era conversar, ela não queria o bronze. Hoje ela é minha cliente. Nós fizemos uma oração lá por ela, né? E aquilo ficou muito assim em mim, como mulher. Então ela estava psicologicamente abalada, mentalmente, sentindo nada, sentindo um lixo, né? E nisso tudo, ela hoje é uma empresária, graças a Deus, está milionária, Uau! fez a empresa dela do Sim. zero, do zero. Em 5 anos, essa mulher prosperou. Esse homem hoje é um bêbado na rua. Essa mulher hoje não vive mais com esse cara. Então entrou, destruiu, mas não era por isso, é porque aquela mulher tinha que ter outra vida. Sim. E ela fala, então o bronze hoje, através do bronze, essa mulher nos conheceu, conheceu o bem-estar, conheceu o amor, Amor próprio, há um né? amor próprio a ela. Então aparece vários casos desse tipo de doença, de depressão, depois que conhece, depois que isso. Por quê? Porque elas se deixam levar por alguma coisa, né, para alguém, enfim, e esquecem delas. E vocês não podem esquecer de vocês. Então hoje, o sol, né, em si, o sol é o ar também da gente respirar, né? Então a gente precisa dele para sobreviver. Então, quando você tá ali, é o seu momento. É. Você para, você pensa, você relaxa, Uhum. você xinga, você resolve, enfim. E através do bronze, através daquilo que estava, ela nos conheceu. Não aconteceu o pior. Hoje a mulher é uma mulher multi aí, né? Porque ela tem uma marca, você conhece, muita gente conhece. Então, aquilo tudo não era para ela. Mas se ela tivesse na fraqueza, naquele momento não tivesse aparecido aquele Facebook, ela não tivesse Sim. entrado naquela live, hoje ela não era a mulher que ela é. Uhum. Uma mulher aí milionária. Então o bronze, ele proporciona não só para mim, como para muitas mulheres já proporcionou, a saúde, a vitamina, né, o tempo dela, o momento dela. Então assim, as E mulheres têm que ter esse tempo para elas. e você falou a questão muito da depressão, né? Depressão é energia baixa. E o sol, ele ativa a molécula e é energia alta. Então, assim, antigamente, quando ia no médico, não tinha diagnóstico de depressão. Só falava, vai tomar um banho de mar
e toma sol. Toma sol. Então, gente, fora que, além da energia ali do sol, quando você vê uma marquinha, tanto que você fica mais E linda. as E é qualquer pessoas, né? corpo, não é siliconizada, magrinha. Qualquer corpo fica lindo de um bronze. Fica. Porque o bronze, ele é para todas as mulheres. E hoje os homens também Sim. estão A aí gente, ó, entrando nesse dica que os homens com a sunguinha é tudo de É. boa, né? Então, os homens hoje também aderiram o bronze, tá? Então, tô mais vaidosa. Você vê que hoje os homens têm barba, corta o cabelo toda semana. Sim. Os homens também mudaram nesse ar da vaidade, né? Então, o bronze hoje, eu, Carla Alves, no meu espaço, eu já curei muitas mulheres, no sentido do bem-estar delas por Uhum, dentro. Porque uhum. por fora, né? Então, assim, muitas. Eu tenho muito depoimento, eu tenho escritas que você chora. É porque eu ainda não. Mas eu vou ver se eu. Tem que como é que juntar É, tudo. tudinho, é. Vai ter que lançar o livro, contando isso tudo aí. É, Outros tem produtos muita coisa. Carla Então, Alves. tem muita coisa aí, né? E mais uma vez quero pedir obrigada por estar aqui com vocês nesse tempo aí Ai, muito maravilhoso, bom. né? Aí foi muito incrível. Então, ainda tem muita coisa, mas aí eu Vamos tô para a pulando. segunda, terceira parte depois do podcast, né? Porque assim, o que eu mais aprendo, eu falo, amo fazer podcast porque essas histórias inspiram. Às vezes a gente também tá cansada do dia a dia, da rotina de todo mundo. Mas eu falo, meu Deus do céu, olha onde é que essa mulher chegou e a gente sabe que ainda tá nos primeiros degraus, porque pode chegar muito mais longe. Isso daí inspira a gente a continuar. E eu falo assim, ai, gente, dá licença que a Carla é da minha quebrada. Adoro. Adoro. Da minha quebrada tem pontos acima, né? É, Eu falo, aquele ar ali, aquela água ali do Gama, daquela região ali, a água é boa para é empreendedorismo. verdade, é. Então, parabéns por você ser a mulher que você é. E continue, porque não é só sobre você, né? Que no começo foi deixar de comer a salsicha. E hoje é você dar alimento para outras pessoas, tanto emocional, físico e espiritual, às vezes também. E Deus tá aqui para te usar, viu? É isso mesmo. Não se acovarde e segue o fluxo. Não, vamos embora. Tô aqui para isso, né? Então, assim, tô na minha melhor fase. É isso que eu falo. Passei, tentaram me sabotar, Uhum. mas não é esse mundo aqui não é para mim. Então, a gente tem que se inspirar e inspirar mais pessoas, mais mulheres. Mulheres que estão em casa, né? Mulheres que vão nos ver, vão nos ouvir, né? E sintam-se essa presença, né? Muito gratificante estar aqui. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Lari, tá? Deus abençoe vocês. Isso, obrigada. E no finalzinho do finalzinho, eu sempre peço para poder deixar uma frase que te inspira, ou então quando você está sufocada, você lembra dessa frase? O que é que você diz aí para a audiência? Olha, quando eu tô assim, nesse ar, assim, né? Mas sempre eu penso na minha mãe, né? Uhum. E ela falava bem assim: minha filha, seja forte e corajosa. Eu nem toda a vida eu vou estar aqui para estar ao seu lado. Então, sempre quando eu tô muito assim, abatida, eu tenho que ser forte e tenho que ser corajosa, porque hoje, né, eu não tenho mais ela. Então, eu tenho que ser forte. Uhum. E aí, como é que acaba o podcast desse jeito? Que é uma das frases que eu mais amo também. A gente fala baixar nos 45 minutos do segundo tempo, aí a gente fica as duas começam a chorar. É, Então, mulher, seja forte e corajosa. Não deixe qualquer outra pessoa falar que você não pode. Porque eu falo assim, as coisas são entre você e Deus e mais ninguém. Se alguém te encorajar, bom. Se não, manda calar a boca. Não é calar a boca nem com a boca. É você, mentalmente, eu posso. Eu consigo. Então, se você tá com energia baixa ali, aconteceu alguma coisa na sua vida, crie umas frases de poder. Que todo dia ao acordar você pode colocar. Várias frases das nossas mulheres de milhões que sentaram nessa mesa já falou. Sou forte e corajosa, eu posso, Deus tá comigo. Repete todo dia que você acorda. Porque você é imparável e nunca, nunca, nunca você vai desanimar se você tá no ambiente certo, com as pessoas certas e com a sua fé forte, é né? verdade. Deus seja forte e corajosa, Carla, e todos vocês aí da audiência. Obrigado, Brasil. Beijo. E segue Beijo. aí, @CarlaAlves_oficial. Maravilhosa. Você vai ver todos os produtos de milhões que você pode comprar para ter o bronze na sua casa, ser revendedora ou você usar também de forma ali para cuidar da sua pele. Então, um beijo, meninas, e obrigada, Carla, pela sua presença. Tchau, tchau. Obrigado, Tchau. Brasil.